Então, vamos lá. A terceira distância é a distância entre ponto, um ponto e um plano. Então, nós conhecemos aqui o ponto A, nós queremos a distância dele até o plano. Né? Essa distância também é conhecida como a perpendicular baixada desse ponto A até o plano. Né? Outra forma de falarmos dessa distância. Então, ó, aqui nós temos também o triângulo retângulo. Esse ponto R é um ponto qualquer x, y, z. Então, o vetor AR, então percebam que aqui eu tenho também um ângulo θ, né, que é entre o vetor N do plano e o vetor AR. O produto escalar entre o vetor normal do plano e o vetor AR, ele pode ser calculado como módulo de N do plano vezes o módulo do vetor AR vezes o cosseno desse ângulo θ. Então, o cosseno desse ângulo ele também pode ser calculado como cosseno no cateto adjacente, que é a distância que eu quero, que é essa distância aqui, ó, dividido pelo hipotenusa, que no caso é aqui o módulo do vetor AR, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, no lugar desse cosseno, eu substituí esse D sobre AR. E aí, a gente pode simplificar, ó. Esse módulo de AR, eu simplifico com esse módulo de AR, ok? Então, o que sobrou para gente? Então, D, quem é o D? É o módulo de N, o módulo de Nπ escalar AR. Por quê? Porque esse ângulo aqui é agudo, né? Então, vai ser sempre positivo. E aí, dividido, passei esse N módulo para cá, fiquei com essa distância. Quando eu faço esse N do vetor normal do plano escalar o AR, nós encontramos essa equação do plano, ok? Dividido pelo módulo do vetor normal desse plano. Então, com isso, nós calculamos a distância entre o ponto A e o plano P. Esse x0 e y0 e z0, tem que lembrar que são as coordenadas do ponto que você quer a distância, ok? Então, aqui, pessoal, um exemplo para vocês treinarem, né? Então, ó, dados o ponto A e o plano, então, lembrar daquela formulinha, nós vamos substituir módulo da equação do plano. Um erro comum que os alunos cometem é esquecer desse 5 aqui, ó, da equação do plano, tá? Então, no lugar do x, nós vamos colocar menos 1, no lugar do y, menos 2, o z, o 0, ok? Então, menos 1, menos 3 mais 5, mais 2, módulo de mais 2, 2, e aqui a raiz quadrada do módulo, raiz quadrada do vetor, que é o módulo do vetor normal. Raiz quadrada, então, de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 3. Só racionalizei, né? Multipliquei em cima, embaixo, do raiz de 3, ok? Então, 2 raiz de 3 sobre 3. Essa distância, pessoal, é essa distância aqui, ó. Essa distância, tá? Muito bem. Distância entre reta e plano. Bom, quando a gente fala de distância entre reta e plano, eu não vou introduzir mais uma forma, a gente vai usar a que nós já conhecemos. Então, eu posso usar para distância entre reta e plano, calcular a distância do ponto conhecido da reta, né? Porque na reta aqui dada, a gente conhece o vetor diretor dela, que é o V de R, ok? E a gente conhece o ponto A. Então, essa distância que eu quero é exatamente a distância da reta, é a distância do ponto conhecido até o plano. Então, a gente vai usar a mesma formulinha de ponto plano. Então, módulo da equação do plano dividido pelo módulo do vetor normal do plano, ok? Então, ó, vamos lá. Então, vamos aplicar um exemplo de distância entre reta e plano. Então, eu tenho a reta R, que eu coloquei aqui para ilustrar, e o plano π, ok? A distância é essa aqui que nós queremos. Então, calcular a distância da reta ao plano,
é a mesma coisa que calcularmos a distância do ponto conhecido da reta até esse plano, certo? Então, ó, vamos colocar aqui a equação do plano, seria um x, no caso do x nós vamos colocar o 2, que é aqui, ó. No lugar do y nós vamos colocar o menos 2, e no lugar do z nós vamos colocar o ponto, certo? Não vamos esquecer, lembra que eu comentei com vocês, que geralmente o aluno esquece esse 5 aqui que é do plano, tá? Então, vamos lá, ó. Menos 2 mais 2, 0. Menos 3 mais 5, mais 2. Módulo de mais 2, 2. Sobre o módulo do vetor normal, que é a raiz de 3. Então, aqui eu só racionalizei 2 raiz de 3 sobre 3, certo? Aqui. Bom, próximo. Distância entre dois planos paralelos. Calcular a distância entre dois planos paralelos significa o quê? Nós precisamos, então, encontrar um ponto que pertence a um dos planos. Pode ser, por exemplo, aqui esse ponto A, que eu coloquei pertencendo ao plano π. Como é que a gente faz para encontrar um ponto pertencente ao plano? Então, eu vou pegar e vou chutar, literalmente, duas coordenadas para esse ponto, ok? Então, você vai chutar lá um x e um y, por exemplo, e vai calcular quem? Por exemplo, o z. Vocês vão ver no exemplozinho aqui que eu vou fazer, ilustra isso aí, tá? No próximo slide nosso. Aí talvez fique mais claro para vocês. Aí o que, que nós fazemos? Se eu conheço esse ponto, eu o substituo, então, fazendo o que? A distância desse ponto ao outro plano. Professora, eu poderia calcular do plano beta para o plano π? Sim, poderia calcular, e a distância deve ser o quê? A mesma, uma vez que os planos são paralelos. Então, a gente volta naquela formulinha de distância entre ponto e plano. Então, aqui, ó, distância entre dois planos é a mesma coisa que distância entre um ponto e um plano, tá? Então, observe um exemplo, dados dois planos, os planos são paralelos, olha, os vetores normais são iguais, o que muda aqui é o nosso D, ó, os Ds são diferentes. Então, como é que eu faço para descobrir, então, um ponto que pertence a um dos planos, né? Porque calcular a distância entre dois planos é a mesma coisa que nós encontrarmos um ponto em um dos planos e calcular a distância desse ponto ao outro plano. Então, eu vou pegar aqui um ponto A, ó, eu chutei o 0 e 0 para x, então aqui, ó, 0 e 0 aqui. Quanto vale o z? O z vale 5, ok? Então, esse ponto A, ele pertence àquele plano π. Eu vou calcular a distância desse ponto ao plano beta. Então, vamos lá, ó. 1 vezes 0, 1 vezes 0, menos 1 vezes 5, mais 1. Então, menos 5 mais 1, menos 4, módulo de menos 4, 4. Aqui embaixo, o módulo do vetor normal. Então, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aqui, menos 1 ao quadrado, né? Raiz de 3. Então, só multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3, então, 4 raiz de 3 sobre 3, ok? Próxima distância entre retas paralelas. Para calcular a distância entre duas retas paralelas, o que, que nós fazemos? É a mesma coisa que nós calcularmos a distância do ponto conhecido de uma das retas. Então, no caso aqui, ó, a reta R eu conheço ponto A até a reta S, que é ponto reta. Ou nós poderíamos também calcular do ponto B da reta S até a reta aqui, ó. Tanto faz. Então, nós estamos voltando na distância o quê? Ponto reta, ok? Entre retas paralelas. Então, aqui, ó, módulo do vetor AB, vetorial V de R ou V de S, tanto faz, dividido pelo módulo de V de R ou V de S. Claro que se você usou aqui V de R, aqui embaixo você vai usar V de R também. Então, aqui um exemplo, ó, duas retas RS são retas paralelas. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu calculei o vetor AB, que é o vetor formado pelos pontos conhecidos das retas. Segundo passo, calculei o produto vetorial entre esse vetor e um dos vetores, no caso eles são iguais, o V, qualquer um deles, né? O V das retas ali. Então, eu encontrei esse vetor.
E aí substituir na fórmula módulo desse vetor dividido pelo módulo do vetor da reta, ok? É só fazer as continhas aí para vocês conferirem se está ok, tá bom? Bom, e um dos nossos últimos exemplos, né, outra última distância, entre duas retas reversas. Calcular a distância entre duas retas reversas significa calcular a distância do ponto conhecido de uma reta ao plano que contém a outra reta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular ou escrever a equação desse plano alfa de que forma? Usando o vetor da reta S e o representante do vetor da reta R aqui embaixo, ok? Sempre existe um plano que contém o representante do V de R e da reta S. E aí nós vamos calcular o quê? Uma vez que eu sei a equação do plano, eu vou calcular a distância o quê? Do ponto até esse plano. Então aí a gente volta para aquela formulinha da distância ponto-plano. Então aqui eu coloquei um exemplo, ó, distância entre as retas R e S, sendo dadas as suas respectivas equações. Então, a primeira coisa, eu escrevi a equação do plano, ó, e eu escrevi na forma vetorial. Então, eu coloquei aqui ó, o ponto da reta S, percebam aqui, e os dois vetores, o da reta R e o da reta S, ok? Para facilitar, porque a nossa fórmula ela usa a equação geral do plano, então eu calculei aqui aquele determinante, né, o produto misto dos vetores, que tem que ser igual a zero, e cheguei na equação geral desse plano. E aí eu calculei a distância do ponto A, que é esse ponto aqui, vou colocar de outra cor, ó, esse ponto aqui, até esse plano que contém a reta S, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Então, aqui tem toda a teoria de distâncias. Na próxima, lá no Moodle, eu vou deixar alguns exemplos que o professor Fecchio gravou para nós, e aí alguns exercícios propostos. Nos vemos mais em breve. Até mais. Tchau, tchau.